See how God does? Testing. God permits you sometimes to get a little worse after you're prayed for. Just to test you. The testings and trials of faith. But he that endureth, there it is. Hold on. Take God at His word. Believe every word of it. No matter what anything else says or does, believe it anyhow. No matter what the circumstances look like, believe God anyhow. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias, capítulo 7, do verso 1 até o verso 4. Também vou ler o verso 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Bem, meus irmãos, aqui estava uma advertência de Deus ao povo de Judá, através do seu profeta Jeremias. A gente pode pensar, mas por que o profeta não foi fazer advertência às pessoas lá do mundo, fora da comunidade de Israel, que não eram seguidores de Deus? Bem, primeiramente você tem que compreender algo. Deus trata com os seus. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então ele estava trazendo esta advertência. Ele não foi lá para a porta do cinema, para a porta dos locais de prostituição, ele não foi lá para os estádios, para as arenas, mas ele foi proclamar algo contra o templo, aonde as pessoas iam para adorar a Deus. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Nós encontramos que Jesus, quando chegou ali no templo, que era justamente para adorar, para ser uma casa de oração, ele teve que expulsar aqueles que estavam fazendo negócios dentro do templo. Eles tinham corrompido, eles tinham maculado, profanado o templo. Então Jesus teve que expulsá-los ali do templo. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformada em covis de ladrões. Palavra dura. Quem poderia receber aquelas palavras de Jesus naqueles dias? Eles tentaram foi matar a Jesus ali. Agora, a advertência ela tem que vir à casa de Deus mesmo. É aqueles que dizem que amam a Deus, é aqueles que pregam, aqueles que ensinam. São Pedro, na primeira carta, capítulo 4, ele disse no verso 17 a seguir:
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, meus irmãos, a advertência é para quem vai ao templo para adorar. Não é para aquela pessoa que vive lá no mundo propriamente. Jesus estava ali no templo que foi edificado para adoração. E eles o tinham transformado em outra coisa. Então, portanto, eles tinham profanado aquele templo, tinham maculado o templo, que era um tipo do templo real, da habitação de Deus, que era Jesus, que estava ali. É desta forma, e as coisas se repetem. Mudam as pessoas, mas as ações são repetidas desde o Éden. Hoje você não vai encontrar o Caim, que matou o Abel lá no Éden, mas você vai encontrar centenas de pessoas fazendo a mesma coisa, matando, assassinando, matando, assassinando. E Caim não matou Abel para roubar-lhe, mas por um ódio religioso. E o ódio religioso não morreu ali. Ele prossegue. Ali foi o primeiro homicídio. E o ódio religioso tem trazido vítimas e mais vítimas e mais vítimas durante todos os séculos. E o homem se torna idólatra. E quem não obedece àquela idolatria, então é inimigo. É ignorado, é maltratado. E a idolatria parte justamente de um sistema religioso. Você observa, Números capítulo 21, quando Deus enviou as serpentes para picar o povo, e eles estavam morrendo, eles clamaram, então Deus falou para que Moisés levantasse uma serpente de bronze numa haste, e que todos que olhassem para aquela serpente não morreria. Então a pessoa, ele era curado, não importante se ele era uma pessoa sincera ou não. Então observe bem isso. Fulano foi curado, fulano foi libertado. O profeta diz na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, 94. Então eles pensavam apenas isto, que podiam fazer era apenas ir a esta cobra, ou a esta pequena coisa que Deus tinha feito ali, Moisés a tinha feito, e levantado num poste, e eles podiam ser curados sem qualquer sinceridade. Eles simplesmente paravam e olhavam para aquilo e eles passaram a adorá-la. E Deus enviou um profeta avante e a destruiu. Então você encontra a destruição daquela serpente de bronze no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. O rei Ezequias a destruiu por completo, porque ela tinha ganhado até o nome Neutzan, porque Israel estava idolatrando aquilo. Então, às vezes, Deus levanta um homem e ele é usado por ele, e o povo idolatra aquele homem. Então, vejam bem o que tem acontecido nos dias de hoje. Pode ficar sem Jesus, mas nem sem o homem, mas não sem o homem. Agora, se aquele homem falha, se aquele homem erra, o povo pode deixar passar impune. Mas aí a sequência vem. Nós encontramos no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o profeta de Deus adverte-nos
O profeta de Deus adverte-nos, não é só pregadores, pastores e evangelistas, não. Todos os homens. Todas as pessoas sobre 3 coisas: dinheiro, fama e mulher. Ninguém foi mais famoso que Salomão. Ninguém teve mais dinheiro que Salomão. E ninguém teve mais mulheres que Salomão. Mas o dinheiro não derrubou Salomão. A fama também não. Mas a mulher levou Salomão a ser o idólatra, a cometer idolatria. E este foi o seu fim. Agora o profeta diz na mensagem também: deu Deus que é rico em misericórdia. Uma vez o mundo esteve tão pecaminoso que o homem tinha causado corrupção por sobre a terra, até que isto afligiu a Deus por ele já ter feito o homem. Toda a cabeça estava altamente podre, todo o corpo, e Deus até mesmo se preocupou por já ter feito o homem. Assim ele disse: eu destruirei o homem que eu criei. Ele o destruiria porque não tinha nada senão corrupção. Agora, se a corrupção entra no templo, se a maldade entra no templo de Deus, onde deve reinar a pureza, a santidade, o amor, a fidelidade, a justiça, o que aconteceria então com o resto do mundo? É por isso que Jeremias tinha que estar na porta do templo, falando estas palavras: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ele é destruído. Deus sabe muito bem como fazer as coisas. E toda a raça humana teria sido limpa daquela vez, mas Deus, rico em misericórdia, não deixaria os inocentes perecerem com os culpados. E ele foi embora e elaborou um meio providencial para aqueles que queriam vir, que queriam fazer o que era certo. Ele fez um caminho de misericórdia para aqueles que desejavam misericórdia. E ele preparou uma arca, em outras palavras, ele colocou algumas asas em suas águias, de tal modo, de tal forma que elas puderam voar sobre o julgamento e não se afogaram como os pintainhos. Mas ele construiu uma via de escape nos dias de Noé. Isso fez com que ele fizesse aquilo, providenciasse isto, porque ele era rico em misericórdia. Ele providenciou um meio para aqueles que desejavam misericórdia. Então, para aqueles que não têm esse desejo dentro do coração, pode-se clamar na porta do templo tanto que quiser. Pode-se gritar o quanto for, somente aqueles que desejam escapar da corrupção é que ouvem a voz. Desde o princípio foi assim, e ainda hoje é da mesma forma. Agora todos os que recusaram olhar para aquela serpente no deserto, eles pereceram. Agora Deus fez um caminho, porém se você se recusar a olhar para ele, se você for se assentar do outro lado da rua, se você for se firmar em algum credo e recusar a olhar diretamente para a palavra e ver se ele está correto ou não, todos os que recusaram a olhar, eles pereceram. E Deus é um Deus que jamais muda. E todos os que recusaram a olhar, pereceram. Assim é hoje a mesma coisa. Deus sempre operou desta forma. Ele é imutável. O homem às vezes tem que mudar, sempre tem que mudar, mas Deus, ele é onisciente, ele conhece o final antes do começo. Mas sempre terá alguém para clamar, um atalaia para gritar: ainda é tempo, não vos fieis em palavras falsas, templo do Senhor.
Templo do Senhor é você, irmã, é você, irmão. Você é o lugar da habitação de Deus. Você é o lugar que Deus quer morar. Não é em 7, 4 paredes ou 6, seja quantas forem, telhados bonitos, pisos bonitos, é no seu coração penitente, é no seu coração humilde, singelo e obediente. É aí que é a morada de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo, deixe Ele falar ao seu coração, ouça o clamor do Espírito. Saia dessa corrupção, saia das imundícies do mundo, saia da política religiosa, saia dos credos, dos dogmas e abrace a palavra pura como ela é. E Deus te abençoará, e Deus te fortificará, e Deus iluminará os teus passos. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.